Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo da lição número 12, Lidando com Más Decisões. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando, como nosso Deus, nosso Pai, nosso provedor, nosso socorro, nosso refúgio, nosso amparo. Tu és o Santo de Israel. Tu és a nuvem que nos cobre durante o dia, Tu és a coluna de fogo que nos ilumina e nos aquece durante a noite. O Senhor é o nosso provedor e mantenedor, o soberano do universo. Te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Derrama sobre nós, Pai querido, o Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração através da Tua palavra neste momento. Abençoa-nos no estudo que faremos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Lidando com más decisões. Queridos, os líderes como Esdras, como Neemias, como Daniel, eles sempre tomavam sobre si a culpa do povo, das más decisões do povo. Nas comunidades judaicas, o casamento com não-israelitas havia se tornado o padrão. Isso foi mal. Isso foi péssimo aos olhos de Deus. Quando se torna padrão o jugo desigual. Será que em nossos dias nós não estamos correndo o mesmo risco de o jugo desigual se tornar o padrão na nossa igreja? Esdras e Neemias estavam muito preocupados com isso, pois desejavam levar a nação a um profundo relacionamento com Deus. Esdras e Neemias não se conformaram. Eles estavam preocupados. Eles oraram, eles jejuaram, eles reagiram, eles agiram. Será que nós, como líderes do povo de Deus, pastores, anciãos, será que nós também estamos reagindo ou estamos nos conformando com a situação em que vivemos hoje? As religiões cananitas se espalharam por todo Israel, até que Baal e Astarote passaram a ser adorados em todos os lugares altos. Baal era a adoração do sol. Baal era o nome do deus Sol em Israel. Bel era o nome do deus Sol em Babilônia. Osíris era o nome do deus Sol no Egito. Aqui fala Astarote. Astarote era a deusa Lua em Israel. Era a mesma Ishtar lá de Babilônia ou a Ísis do Egito. Queridos, a adoração a Baal, a Astarote e a Tamuz se tornou comum nos dias de Israel. Por isso você pode ver em Ezequiel capítulo 8, o povo de Deus apostatado estava adorando Tamuz, dando costas para o templo e inclinando-se em direção ao nascente do sol. Estavam adorando a Tamuz, o filho do sol. Lembre-se que a história se repete. Podemos correr o mesmo risco que ocorreu naquele tempo. Balaão aconselhou os moabitas a enviarem suas mulheres aos israelitas, certo de que os israelitas se afastariam de Deus ao se apaixonarem por essas mulheres moabitas. Queridos, a estratégia de Satanás não muda. Quando dá certo, ele não muda. Quando ele percebe que a estratégia não está mais funcionando, aí ele muda de estratégia. Mas esta estratégia satânica de atrair os filhos de Deus para com as filhas dos homens e produzir o jugo desigual, isto funcionou no passado e está funcionando hoje. O que Esdras e Neemias fizeram com a situação dos casamentos mistos de Israel? Eles ignoraram? Eles fizeram de conta que estava tudo bem? Ou eles lutaram contra o problema? O que nós, como líderes de Deus, estamos fazendo para trazer a bênção sobre o povo de Deus? Na parte de domingo, a reação de Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 13. E vamos ler então os versos 23 a 25. Neemias 13, versos 23 a 25. Aqui nós lemos: Vi também naqueles dias judeus que tinham se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei,
e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Esta foi a atitude de Neemias. Eu convido você para que abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler aqui o verso 1 e 2. Vejam a atitude que Neemias teve e vejam qual é a atitude que você e eu deveremos ter. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo pertence a Deus. Não podemos dar o nosso corpo a quem queremos. Nós devemos consultar a Deus. A quem vamos entregar nosso corpo? Com quem vamos nos tornar uma só carne? Visto que o nosso corpo é propriedade divina, nós devemos perguntar para Deus. E aqui diz o verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conselho de Paulo aqui é um conselho de não conformismo, não cruzar os braços, não pensar que é normal o jugo desigual. Queridos, o não conformismo, esta foi a atitude de Neemias. Não vos conformeis com este mundo. Nossa atitude não pode ser de cruzar os braços e falar que não tem mais jeito. Imaginem só se a atitude de Neemias tivesse sido esta. Quando é dito aqui que Neemias os repreendeu e os amaldiçoou, não devemos pensar que o servo de Deus, Neemias, usou uma linguagem suja ou ofensiva, mas que Neemias proferiu as maldições descritas em Deuteronômio 28. Ali nós temos as maldições e as bênçãos. Foram estas maldições que ele proferiu sobre o povo por causa da desobediência, sobre aqueles que quebraram a aliança. Quando o texto diz que Neemias espancou alguns deles e lhes arrancou os cabelos, como diz no verso 25, em vez de vê-lo indignado e reagindo com fúria, nós devemos observar que uma surra era uma punição pública prevista na lei. Essa conduta foi aplicada apenas a alguns deles, aos líderes, que causaram ou promoveram a conduta errada. Neemias desejava assegurar que as pessoas entendessem a gravidade das suas escolhas e as consequências delas. Queridos, a pergunta que fazemos é: como devemos reagir quando nos deparamos com o que acreditamos ser um mau procedimento na igreja hoje? Deveremos cruzar os braços? Deveremos nos conformar? Ou deveremos orar e jejuar e gemer pelos pecados do povo de Deus e agir para produzir a reforma e o reavivamento desejados por Deus? Na parte de segunda-feira, a repreensão de Neemias. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Neemias capítulo 13 e os versos 26 e 27. Neemias 13 e os versos 26 e 27. Aqui nós lemos: porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Salomão se tornou um péssimo exemplo, um exemplo negativo para o povo de Deus no passado e para o povo de Deus hoje. Há muitas pessoas que se inspiram na vida de Salomão, na sua poligamia, na sua promiscuidade. Queridos, Salomão, ele foi um exemplo de dependência de Deus na sua mocidade. Quando ele dizia: eu sou como uma criança, eu não sei como entrar e sair, como dirigir este povo. Quando ele pediu a Deus sabedoria do céu. Mas na velhice ele se corrompeu, porque ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ele desceu ao mais baixo nível moral da promiscuidade, da adoração a Satanás, do sacrifício às crianças ao deus Moloque. Queridos, tudo isso foi influência das esposas idólatras com quem ele se casou. Por isso diz aqui o verso 26, porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Existia a poligamia? Sim, mas era pecado.
era abominável aos olhos de Deus, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele e sendo amado do seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Se as mulheres estranhas fizeram com que Salomão pecasse e abandonasse a Deus, e ele é considerado como o homem mais sábio da terra. Portanto, queridos, você e eu, nós deveríamos pensar e refletir sobre isso. Hoje, aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham suficientemente inteligentes para escolherem uma mulher, para escolherem um marido, que não amam a Deus, que não obedecem os mandamentos de Deus, que se deixam guiar simplesmente pelos sentimentos, pelo sentimentalismo. Ah, eu gosto dela, eu gosto dele, é o meu jeito, é a pessoa que eu esperava. Mas eles não amam a Deus, não guardam os mandamentos de Deus. Queridos, nós não deveremos achar que seremos mais sábios do que Salomão. Salomão, ele pecou contra Deus. E hoje o povo de Deus continua pecando contra Deus quando faz decisões contrárias à palavra de Deus em julgo desigual. E o verso 27 diz: e dar-vos-íamos nós ouvido para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com as mulheres estranhas? Esse é um assunto muito atual. A lição desta semana está tratando de um assunto muito dos nossos dias. Porque quem não enfrenta este problema? Considerando, irmãos, que para nós que amamos a Deus, o que importa é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática na nossa vida. Portanto, deveremos consultar a palavra de Deus para vermos o que é que Deus pensa e o que Deus orienta sobre a questão de casamento ou na questão de julgo desigual. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 e vamos ver os versos 1 até o verso 4. Gênesis 6, versos 1 até o verso 4. Inicialmente, Gênesis, já bem no início do nosso mundo. Gênesis capítulo 6 diz assim: e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Os filhos de Deus eram os descendentes da linhagem que veio de Adão, Sete, Enoque. Mas as filhas dos homens mencionadas aqui devem ser entendidas como sendo da linhagem de Caim. Por isso diz aqui que viram os filhos de Deus, os da linhagem santa, que as filhas dos homens da linhagem pecaminosa. As filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É muito comum Satanás atrair os filhos de Deus para com as mulheres que são filhas dos homens. Por quê? Isso aconteceu com Sansão. Quando Sansão buscou Dalila, quando Sansão buscou uma filisteia, os pais perguntaram para ele: filho, não tem tantas mulheres, tantas moças no meio do nosso povo, do povo de Israel? Mas Sansão disse: somente esta agrada os meus olhos. Meus queridos, quando nós pensamos em casamento, não é buscar alguém que agrada os nossos olhos. Não, é alguém que agrada aos olhos de Jesus. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que vai ser usada pelo Espírito Santo para educar os seus filhos nos caminhos de Deus, ensinando-os a guardar os mandamentos de Deus. Você não deve buscar como esposa, como mulher, aquela que será mãe dos seus filhos, mas ela não ama a Deus. Ela não foi criada obedecendo os mandamentos de Deus. Não está isto dentro do coração dela. Por isso ela não pode passar isso para os filhos. E aqui o verso 3, Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E quem eram esses gigantes? Os gigantes eram aqueles que nasceram de quem? Dos filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. Destes casamentos mistos, julgo desigual, Satanás, ele se prevaleceu. Ele tem domínio sobre aqueles que se colocam sob o seu poder. Se você vive em pecado, você está sob o domínio de Satanás. A única forma de não estarmos sob o domínio de Satanás é não vivermos em pecados acariciados, em pecados conscientes. Mas quando o povo de Deus, conscientemente, começou a buscar
mulheres que eram filhos dos homens e se casando em julgo desigual, Satanás tinha poder sobre eles e sobre a sua descendência. Deles nasceram os gigantes na terra. Queridos, não resultou em bênção o julgo desigual já desde o início do mundo. Gênesis capítulo 6 está bem no início do nosso mundo. Aqui nós vemos também em Gênesis capítulo 24 e o verso 3. Gênesis capítulo 24 e o verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Abraão se preocupou em prover uma esposa para Isaque. Uma esposa não dentre aquelas mulheres pagãs que viviam onde ele vivia, mas uma mulher que amava a Deus e que ela deveria ser buscada distante dali, lá na Mesopotâmia, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Queridos, tomar uma esposa segundo o coração de Deus leva mais tempo, exige mais sacrifício, exige mais paciência, mas Abraão não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em que a esposa de Isaque fosse uma mulher segundo o coração de Deus. Você como pai, você como mãe, você se preocupa também com a esposa para o seu filho, com o marido para a sua filha. Nós deveremos orar e jejuar sobre isto. Desde quando os nossos filhos são ainda crianças, nós já deveríamos orar e marcar um dia por semana para jejuar por eles. Jejuar por eles para que Deus providencie um homem segundo o coração de Deus para a nossa filha, uma esposa segundo o coração de Deus para o nosso filho. Queridos, quando vocês jejuam pelos seus filhos desde que eles são crianças, você está na frente de Satanás. Ele está muito atrás de vocês. Vocês estão avançados, consagrando seus filhos a Deus. E Deus proverá alguém segundo o coração de Deus para o seu filho, para a sua filha. Assim como Abraão, ele se preocupou, ele tomou tempo para isso, ele orou sobre isso. Ele fez com que o seu servo fizesse um juramento para ele. Um juramento colocando a mão debaixo da sua coxa. Este era um tipo de juramento de que, mesmo que Abraão morresse, este servo, responsável pela casa de Abraão, ele buscaria uma esposa para Isaque lá da família de Abraão. Queridos, este juramento mostra quão sério era o assunto na mente de Abraão e que fizesse uma longa viagem em busca de uma esposa para o seu filho. O que é que nós fazemos para salvaguardar os nossos filhos, para protegê-los? Abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28 e os versos 1 e o verso 2. Gênesis 28 e os versos 1 e o verso 2. Aqui agora nós temos o exemplo de Isaque. Lembre-se que Isaque aprendeu com Abraão e Jacó aprendeu com Isaque. Nós ensinamos assim os nossos filhos. Lemos aqui em Gênesis 28, verso 1 e 2, e Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. A mesma preocupação de Abraão em relação a Isaque. Está sendo demonstrada aqui a mesma preocupação de Isaque para com Jacó. Verso 1. Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E agora vamos ler Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7 e os versos 3 e 4. Aqui nós lemos, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Aqui está mais uma vez a preocupação do nosso Deus, dizendo, quando vocês entrarem na terra prometida, a terra que mana leite e mel, vocês não vão entrar em julgo desigual. Vocês não vão dar vossos filhos para as filhas da terra. Aqui diz claramente o verso 3, Deuteronômio 7, verso 3. Não te aparentarás com elas,
não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Queridos, para Deus falar isto, é porque Ele sabe que o jugo desigual, um filho de Deus, da linhagem santa, unindo-se a um cônjuge que não é da linhagem santa, ou seja, não ama Jesus, não obedece os mandamentos de Deus, isto resultará em maldição, um lar dividido. Por isso, Deus faz muito clara a sua vontade aqui em Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4. Feliz é o homem que obedece ao Senhor, que consulta a Deus nestas decisões importantes da vida. Abra também a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e vamos ler o verso 14 até o verso 18. Nós estávamos lendo o Antigo Testamento, e agora vamos ler o conceito divino no Novo Testamento, sobre o casamento, sobre o jugo desigual. Aqui diz na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Está claro isso, irmãos? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque são cabeças diferentes, são costumes diferentes. Um é fiel, outro é infiel. Um guarda o sábado, outro guarda o domingo. Um come de tudo, o outro só come aquilo que a palavra de Deus permite. E aqui o verso 14 diz, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Como é que podemos unir a justiça com a injustiça? Será que vai dar certo? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ou seja, quando a palavra de Deus não é importante na vida de um homem ou de uma mulher, não pode haver felicidade no lar. Porque Deus é que inventou o casamento. A ideia do casamento, a ideia de que um homem e uma mulher se unam e se tornem uma só carne, essa é uma ideia divina, que vem lá do Jardim do Éden. Logo, nós precisamos da bênção divina, não somente para nos casar, mas também para termos um casamento feliz, para que este casamento seja mantido, perdure e seja feliz. Por isso diz aqui o capítulo 6, verso 15, 2ª carta aos Coríntios, e que concórdia entre Cristo e Belial. Ou seja, você acredita que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas o seu cônjuge não crê que o corpo é o templo do Espírito Santo. Ele crê que pode fazer o que ele quiser com o corpo, e pode comer ou beber o que ele quiser. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E o verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Nós entendemos assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muito claro o ensino da palavra de Deus. Deus está sendo muito claro aqui na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e os versos 14 a 18. O que é que vamos fazer com todas estas instruções claras, específicas de Deus? Vamos obedecê-las? Vamos nos submeter a elas? Vamos dizer, querido Pai Celestial, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Que o Senhor mostre qual deve ser o meu cônjuge, qual deve ser o homem da minha vida, qual deve ser a mulher da minha vida, com quem eu devo me tornar uma só carne, porque eu quero a Tua bênção, Senhor, para o meu casamento. Eu quero que Jesus Cristo viva no meu lar. Meus queridos, que assim seja. Aleluia. Na parte de terça-feira, Esdras reage. Você pode ver entre Esdras e Neemias muita afinidade. Afinidades que os fizeram líderes poderosos no povo de Deus. Os semelhantes se atraem. Vamos ler agora Esdras capítulo 9, versos 1 e 2. Esdras capítulo 9 e os versos 1 e o verso 2. Aqui nós lemos. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras,
seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Infelizmente, a própria tribo sacerdotal, os levitas, os sacerdotes, eles não se separaram dos povos da terra. Eles se uniram em casamento com as filhas dos homens. E o verso 2 diz: porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. Esta frase, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. Isto é muito sério, meus queridos. Deus tem uma semente santa. Deus tem uma linhagem santa, que veio de Adão através de Sete, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaque, veio através de toda a linhagem dos filhos de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Você que foi gerado pelo Espírito Santo, você que abraçou a Jesus como Salvador, e você nasceu da água e do Espírito, você foi gerado pelo Espírito, você se tornou filho e filha de Deus. Você é uma linhagem santa, você é uma semente santa. Você deve se unir em casamento para produzir santos filhos de Deus, filhos e filhas que amam a Deus, que estão se preparando para o céu, para a segunda vinda de Jesus. E o final do verso 2 diz, Esdras capítulo 9, verso 2, no final diz: e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Os líderes da nação tomaram a iniciativa de se unir em jugo desigual, casando-se com as filhas da terra. Quando os líderes erram, todo o povo erra. Queridos, o povo segue a liderança. E assim é hoje. Você, pastor, você, ancião, você, líder de Deus, você se consagre. Você busque a santidade, o batismo do Espírito Santo, a reforma, o reavivamento na sua vida, porque certamente Deus abençoará a sua igreja, Deus abençoará a sua comunidade, Deus abençoará aqueles que você lidera, porque a liderança é o fiel da balança. Deus quer abençoar a sua família, mas primeiramente a bênção tem que vir através do pai e da mãe. Deus, para abençoar os filhos, tem que abençoar o pai e a mãe. O pai e a mãe precisam se consagrar a Jesus. O pai e a mãe precisam se santificar. E então Deus abençoa os filhos. Não tem como Deus abençoar os filhos independentemente do pai e da mãe. Queridos, é assim que funciona. Deus abençoou a Isaque por amor a Abraão. Deus abençoa Jacó por amor a Isaque. Deus abençoa José por amor a Jacó. E assim Deus também vai abençoar os seus filhos e suas filhas por amor a você, marido. Você, esposa, vocês pais que se consagram, vocês pais que dedicam seus filhos, suas famílias a Jesus Cristo. A semente santa mencionada aqui no capítulo 9 de Esdras, verso 2, significa que Deus tem um povo separado. Você vive neste mundo, mas você é separado para Deus, para fim santo. Por isso o sábado é um dia santificado, porque ele foi separado dos 6 dias para um fim santo e sagrado. Você também vive neste mundo, mas você não é deste mundo. Como disse Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos separados para fim santo, fim sagrado. Nós pertencemos a Deus. Nós somos os representantes de Deus na terra. As pessoas querem ver Jesus, elas olham para você. E você deve ser o rosto de Jesus. Você deve ser a continuidade da misericórdia, da bondade, da fidelidade de Jesus Cristo aqui nesta terra. Jesus Cristo usa você como mãos, como pés, como sorriso dele para as pessoas. Nós somos, sim, graças a Deus, a linhagem santa, a semente santa. Por quê? Porque fomos gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nós não nascemos gerados pelo Espírito Santo do ventre materno. Mas, quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador, então sim, somos gerados pelo Espírito Santo e nascemos da água e do Espírito. O nosso nome entra para o livro da vida e somos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Linhagem, semente santa. Esdras, quando estudou as causas que tinham levado o povo de Deus cativo para a Babilônia, ele verificou que a apostasia de Israel se devia em grande parte à mistura com as nações pagãs. Antes do cativeiro babilônico, eles se misturaram com as nações pagãs.
E agora, depois do cativeiro babilônico, eles estavam também se misturando com as nações pagãs. Parece que o povo de Deus não aprendeu a lição. Será que nós hoje, depois de tantos milênios, será que nós aprendemos a lição? O que você acha, meu irmão? Você considera ser um privilégio pertencer à semente santa mencionado na palavra de Deus? Você entende que é um privilégio ter sido gerado pelo Espírito Santo e que o padrão do mundo, os costumes do mundo, não servem como modelo para nós? Nosso padrão e nosso modelo é Jesus. O livro que seguimos é a Santa Bíblia, a palavra de Deus. O nosso destino é o céu. É para lá que estamos indo com as nossas famílias, com os nossos filhos. Nós queremos sim introduzir nossa família na Canaã celestial, naquela terra prometida por nosso Deus, chamado na palavra de Deus de novo céu e nova terra. Vamos juntos com os nossos filhos, salvando-os. Queremos naquele dia poder dizer para Jesus Cristo: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Esdras age. Não adianta você não gostar, não concordar, mas não agir. Nós precisamos agir. O que era considerado pecado grande nos dias de Esdras e Neemias, parece que em nossos dias não é mais um pecado grande. Assim como o jugo desigual se tornou um padrão nos dias de Esdras e Neemias, parece que hoje também o jugo desigual está se tornando comum, um padrão no meio do povo de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10 e o verso 2 em diante. Esdras capítulo 10 e os versos 2 em diante. Aqui nós lemos: Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Eu digo o mesmo, meu querido irmão, ainda há esperança para Israel. Há esperança para a igreja de Deus. Sim, por mais errados que nós tenhamos sido, nós podemos tomar decisões, nós podemos fazer mudanças, nós podemos nos arrepender, nós podemos confessar os nossos pecados. E Deus é fiel e misericordioso em nos perdoar os pecados, em salvar as nossas famílias. Queridos, aqui diz, aqui em Esdras capítulo 10, verso 2, os filhos de Deus estavam reconhecendo o pecado. Ele diz: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E o verso 10 diz: Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu, verso 12, e respondeu toda a congregação, e disseram em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. O último verso de Esdras 10, o verso 44, afirma que alguns desses casamentos mistos já haviam gerado filhos. Mandar embora mães que tinham filhos não parece racional nem correto. No entanto, devemos lembrar que esse foi um momento único na história do povo de Deus, no qual Deus estava recomeçando sua história como nação judaica, e em certo sentido eles estavam firmando um pacto com Deus. Seguir totalmente a Deus exige medidas radicais. Queridos, a atitude do povo de Deus naquele tempo não significa que você deva tomar a mesma atitude hoje. Se você é casado em jugo desigual e você tem filhos, você não vai mandar embora a sua esposa, você não vai deixar desamparado seu filho, sua filha. Este não é o conselho de Deus para os nossos dias. Lembre-se que isto que aconteceu aqui em Esdras foi um momento único na vida do povo de Deus, quando a nação estava sendo implantada, a nação judaica que tinha desaparecido, agora estava sendo formada novamente. Por isso foi uma atitude bastante radical.
Meu querido irmão, você pode se assustar com a atitude mencionada aqui em Esdras capítulo 10. Mandar embora as esposas, mandar embora os filhos. Eu tenho certeza que hoje Deus não está pedindo isso para você. O que Deus está querendo é ensinar o seu povo a não se casar em jugo desigual. Mas todos aqueles que já se casaram em jugo desigual, todos aqueles que já se uniram a pessoas que não pertencem à mesma fé, nós deveremos buscar os conselhos de Deus através do Novo Testamento também. Por isso a Bíblia não é somente o Antigo Testamento. A Bíblia, a palavra de Deus, é o Antigo e o Novo Testamento. O Espírito Santo nos fala através de toda a Bíblia. E nós vamos agora aprender qual é o conselho que Deus nos dá no Novo Testamento no caso de um jugo desigual, num casamento que já ocorreu. Não se refere a alguém que esteja namorando, buscando alguém para se casar. No caso de alguém solteiro, deve existir uma firme decisão de não se casar em jugo desigual, mas buscar como esposo ou como esposa alguém que ama a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que preparará a família para a volta de Jesus. Na parte de quinta-feira, o casamento hoje. Quais são as diretrizes de Deus hoje para os casamentos, para aqueles que ainda não se casaram? Eu gostaria de ler para vocês os conselhos de Deus que estão neste livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 119. Aqui nós lemos: antes de dar um passo que há de exercer influência sobre toda a tua vida futura, insto contigo para que dês ao caso cuidadoso estudo e oração. Demonstrar-se-á este novo parentesco, ou seja, o casamento, uma fonte de verdadeira felicidade? Ser-te-á um auxílio na vida cristã? Casar-se com esta pessoa vai ser de grande auxílio na sua vida cristã? Será agradável a Deus? Estas são as perguntas que devem ser feitas pelos rapazes, pelas moças, antes de se casarem. O que fazer antes do casamento? Outra pergunta feita pela serva de Deus é: será este teu exemplo, se casando com esse homem ou com esta mulher, um exemplo que possa ser seguido por outros? Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher ou todo homem indagar se aquele ou se aquela com quem eles estão para se unir para um destino eterno. Será que ele ou ela são dignos? Qual é o seu passado? É pura a sua vida? E na página 120, Testemunhos Seletos, volume 2, página 120, diz que a mulher se entregue a Cristo antes de se entregar a qualquer amigo terreno e não assuma nenhuma relações que entrem em atrito com isto. E na página 122, diz assim: unir-se a um incrédulo é se colocar no terreno de Satanás. É uma ofensa ao Espírito de Deus e você perde a proteção de Deus. Agora eu quero ler para você o que está neste livro Mensagens aos Jovens, na página 447. Aqui nós lemos: se há tempo em que se necessita da Bíblia como um conselheiro, é antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Ore muito. Se você orava uma vez por dia, ore 4 vezes por dia quando pensar em se casar, em escolher um cônjuge para a sua vida. Na página 449 do livro Mensagens aos Jovens, existem estas perguntas a serem feitas. Essa união com esse homem ou com esta mulher vai me ajudar na escalada no caminho para o céu? Aumentará o meu amor a Deus? Aumentará a minha esfera de utilidade nesta vida? E ainda na página 449, que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz e queira escapar a futuras misérias e tristezas, faça a pergunta, antes de entregar suas afeições, pergunte: tem este meu pretendente uma mãe? Qual é a qualidade do caráter da mãe do meu namorado? Reconhece ele suas obrigações para com a sua mãe? Tem ele consideração para com os desejos da sua mãe e a sua felicidade? Se ele não respeitar nem honrar a mãe que ele tem, porventura manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa dele? Estas são perguntas sugeridas por Deus através da sua serva, que cada rapaz, cada moça
devem fazer. Na página 455, Deus está falando que Satanás está afanosamente empenhado em influenciar pessoas inteiramente desencontradas entre si a ligarem seus interesses. Pessoas que não se ajustam, pessoas que não dão certo. Satanás está empenhado em fazer com que estas pessoas se unam em namoro e casamento para serem infelizes. Eu já percebi, queridos, que quando um rapaz e uma moça estão namorando e não se ajustam, são pessoas desencontradas, mas o namoro está sendo da forma correta, sem ter sexo, sem ter relação sexual, este rapaz e esta moça vão perceber que não se ajustam, que não combinam, e eles então romperão com o namoro. Mas quando existe sexo no namoro, quando a intimidade sexual está fazendo parte do namoro, então o rapaz e a moça não conseguem discernir. Por quê? Porque o sexo no namoro mascara o namoro. Eles não conseguem discernir o certo e o errado. Quando aconselhando casais infelizes, casais que brigam demais, eu geralmente costumo perguntar: escuta, vocês quando namorados, vocês não brigavam assim? E eles geralmente dizem: sim, a gente já brigava. Mas então por que se casaram? Vocês tinham já relações sexuais antes do casamento? E geralmente a resposta é: sim, nós já tínhamos relações sexuais. Por isso, queridos, casais que têm relações sexuais antes do casamento, o amor fica mascarado. Porém, eles estão sendo enganados e iludidos pelo prazer sexual, fazendo com que pensem que depois do casamento tudo vai se ajeitar. Queridos, coloquem Deus em primeiro lugar. Namorem de uma forma cristã, convidando a presença de Jesus Cristo para este namoro. Estes são os conselhos que Deus está dando para você, rapaz, você solteiro, você moça. Agora, queridos, quais são os conselhos de Deus para aqueles que já se casaram com um incrédulo, se casaram em julgo desigual? E agora, o que devem fazer? Abra sua Bíblia e vamos ler lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Paulo foi orientado pelo Espírito Santo quando ele deu esses conselhos. E esses conselhos vão trazer conforto para o seu coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e vamos ler então a partir do verso 10. Aqui nós lemos: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Você já é casado? Não se aparte da sua esposa, não se aparte do seu marido. Por quê? Verso 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Agora o verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora Paulo está dando a opinião dele. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E o verso 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Este é um conselho diferente daquele que nós encontramos lá em Esdras e lá em Neemias. Lá naquela ocasião, foi um momento único em que Deus pediu que maridos abandonassem as esposas, mandassem as esposas e os filhos embora. Mas, queridos, o conselho de Deus para você que tem um marido descrente, ou para você que tem uma mulher descrente, o conselho de Deus hoje é este aqui. Mas aos outros, 1 Coríntios capítulo 7 e o verso 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Não abandone o seu esposo só porque ele é incrédulo. Não abandone a sua mulher só porque ela é incrédula. Por quê? Você convivendo com ele, dando um fiel testemunho, você está santificando esse marido. Você está santificando esta mulher. E existe uma grande possibilidade dele se converter, dela se converter e salvar a família. E também, queridos, os filhos deste casal, é um jugo desigual e eles têm filhos, os filhos podem ser abençoados por uma mãe que ama a Deus e que ensina e educa os filhos no caminho do Senhor. Aqui Paulo está dizendo que o cônjuge que se consagra a Deus, ele pode trazer bênção e santificação para o seu lar, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Isso é o que está no verso 14.
porque o marido descrente é santificado pela mulher. Está percebendo? Como é que um marido descrente é santificado pela mulher que ama Jesus? Pelo bom exemplo, pelo fiel testemunho. E ela está orando com ele. Ela é uma linhagem santa. Ela é uma semente santa. E ela está se tornando uma só carne com esse marido que não ama Jesus Cristo. Paulo não está falando de um rapaz ou de uma moça que está procurando um marido ou uma esposa. Não, queridos. Quando os solteiros buscam um cônjuge para se casar, eles devem buscar alguém que seja da linhagem santa, alguém que tenha sido gerado pelo Espírito Santo. Mas aqui Paulo está falando de casamentos que já existem. Pessoas que já possuem um casamento em julgo desigual. O que fazer? Vão se separar? Não, diz Paulo. Não devem se separar. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É possível, sim, uma esposa fiel santificar o marido e santificar os filhos, dedicando diariamente os filhos a Jesus Cristo. Quando o marido está dormindo, quando os filhos estão dormindo, a mulher santa ao Senhor, ela dedica sua casa ao Senhor. E o verso 15 diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se o teu marido, ele é descrente, e ele toma a decisão de se separar de você, de se divorciar de você, então é uma decisão que ele tomou. Não é uma decisão do crente de se separar do marido incrédulo. Porém, se o marido incrédulo toma a decisão de se separar da esposa crente, então você respeita a decisão dele. Então os conselhos de Paulo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 10 até o verso 15, são preciosíssimos para que você faça a vontade de Deus. Deus não nos abandona quando fazemos escolhas contrárias à sua vontade. O Deus das misericórdias não desiste de nós, mesmo quando fazemos escolhas erradas. Ele vai ouvir as suas orações. Ele vai atender os seus pedidos, as suas intercessões. Eu quero terminar, queridos, lendo o que está no livro Lar Adventista, na página 105, no capítulo 16. Façam de Cristo o primeiro, o último e o melhor. Contemplem a Cristo constantemente. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e descoroçoamentos, nem o marido e nem a esposa abrigue o pensamento de que a sua união foi um erro ou uma decepção. Continuem as primeiras atenções. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que seu princípio, o calor da verdadeira amizade. O amor que liga coração a coração é um antegozo do céu. Seja bondoso nas palavras, dedicado no trato, renunciando aos vossos próprios desejos. Vigie bem as palavras. Não permita aspereza alguma na sua voz. Dê cada um amor em vez de exigi-lo. E na página 109 diz: o amor deve ser visto no olhar, nas maneiras e ouvido nos tons da voz. Que Jesus Cristo encha o seu coração deste amor verdadeiro. Que vocês sejam felizes. Que vocês sejam linhagem santa. Que vocês preparem seus filhos para o céu. Que Deus derrame sobre você, marido e esposa, e filhos, o Espírito Santo. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.